Olá, meu nome é Tainá Veloso, sou sócia fundadora da Stratex Consultoria Tributária e esse é mais um Stratex Education. Se você gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Afinal, o sucesso tem tudo a ver com a lei da reciprocidade. Nesse vídeo, eu vou te falar em poucos minutos o que o STF definiu sobre o assunto da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS e as principais estratégias que você pode utilizar para recuperar essas contribuições utilizando o entendimento do STF. Vamos falar aqui nesse vídeo de maneira muito objetiva, das principais estratégias, pois muita gente nos tem questionado, clientes, contabilidades, Afinal, preciso de ação judicial ou não para recuperar os valores do passado? Como eu faço? Quais são os prós e contras de cada uma das estratégias? Principalmente para você que é gestor, empresário, sócio ou qualquer coisa do tipo e não tem conhecimento nenhum na área tributária, acompanhe o nosso vídeo que até o final eu vou esclarecer tudo rapidamente. Então vamos lá. Primeiro ponto, o que afinal de contas o STF definiu? O STF definiu que o ICMS tem que ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. O PIS e a COFINS são contribuições que incidem sobre o faturamento da empresa. Em 2017, um recurso foi finalizado lá no STF e ele estabeleceu que o ICMS deveria ser excluído. Então, tudo que você recolheu, considerando o ICMS que incidiu nas suas vendas, em tese não deveriam compor aí o faturamento para fins de base de cálculo de PIS e da COFINS. Aí, a Receita tinha que seguir esse entendimento. Só que até maio de 2021, ainda pairava uma dúvida sobre qual o ICMS que deveria ser excluído. Em maio de 2021, o tribunal definiu que os efeitos da exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, a exclusão do ICMS, tem que ocorrer a partir de 15 de 3 de 2017. Portanto, aí, as operações após, então vamos falar assim de forma muito prática, a partir de abril de 2017, esse direito de excluir o ICMS passaria a ocorrer, exceto para quem já tinha protocolado o processo administrativo ou processo judicial antes, tá? E o STF definiu outra coisa muito importante também. Ele definiu que o ICMS que tem que ser excluído é aquele que a gente fala destacado na nota fiscal, aquele que aparece lá no campo do ICMS na nota fiscal, tá? Então, primeiro ponto, o que é a tese? Segundo ponto, para quem se aplica a tese? Então, para você que é gestor de uma empresa que está no lucro presumido ou no lucro real, você pode se beneficiar disso, tá? A tese não vai se aplicar a princípio às empresas do Simples Nacional. Terceiro, o que a empresa tem que fazer para aproveitar aí essa decisão do STF e recuperar os valores do passado? Para as operações que estão ocorrendo agora, para as operações do presente, você já pode aí excluir, alterar o seu sistema de emissão de notas, e já excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Agora, em relação ao passado aí, tá? E eu tô falando de passado a partir aí de abril de 2017 para cá, aí nós temos duas possíveis estratégias. A primeira, você pode aí contratar um advogado, ingressar com uma ação judicial, aí você espera o processo judicial terminar. Terminou, você vai pegar esse processo e vai fazer um outro procedimento que a gente chama de habilitação de crédito lá na Receita Federal. Você vai fazer o cálculo, você vai apresentar esse cálculo atualizado, até o presente, tá? Aí a Receita vai habilitar este valor. A partir desta habilitação, você pode usar aí o valor habilitado para pagar, para compensar, por exemplo, com outros tributos federais, tá? A segunda estratégia, que vem sendo bastante utilizada, é que você não utilizaria uma ação judicial, você vai levantar aí os valores do passado, aí você tem que retificar todas as suas obrigações acessórias, Tem que retificar as suas EFD contribuições, que são, vamos falar assim, os livros fiscais, de PIS e COFINS, E tem que retificar também as suas DCTFs, etc. Você tem que retificar tudo, linha por linha, item por item que você vendeu, para excluir aí o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, nesse caso, você não precisa de ação judicial, mas aí você vai ter que retificar tudo. Após a sua retificação, isso vai gerar como se você tivesse pago um valor a mais, e esse valor a mais você vai poder compensar com outros tributos federais, gerar então uma economia de caixa para você. Mas vamos lá.
último ponto e um dos que o que eu considero mais importante. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas estratégias? Bom, se você utiliza ação judicial, você precisa de aguardar até o final do processo e você também vai ter os custos do processo. Porém, você não precisa de retificar as suas obrigações acessórias. Por outro lado, se você não utilizar uma ação judicial, se você optar pela via administrativa, então você não vai usar o processo judicial, você pode desde agora, né? Tá bastante movimentado aqui mesmo, a gente está fazendo bastante trabalho sobre isso nesse momento. Nesse momento, você tem que retificar as suas FDs contribuições, retificar as suas DCTFs, dentre outras coisas, para recuperar aí o valor, né, desde 15/3/2017, e você também pode fazer a atualização, tá? Então aí nós temos prós e contras em cada uma aí das suas estratégias. Agora você pode pensar, discutir com o seu departamento tributário. Se você ainda tiver dúvidas, comenta aí, tá bom? Que a gente tenta esclarecer. Esse foi mais um Stratex Education. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Experimente Stratexia, expert por dentro, estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.stratexia.com.br.